aqui comigo João Pedro Couti Dias, nosso analista. Tudo bem, João? Tudo bem, Giovana. Esperando que essa chuva seja geral aqui no estado, e principalmente no Mato Grosso, que está precisando muito de chuva, né? Mas a de ontem para hoje, a chuva foi boa, né? Em Mato Grosso do Sul. É muito localizada, né? Não dá para dizer que foi geral, não. E o volume é muito baixo também. Pouco, 5, 6, 10 milímetros. O solo ainda falta muito para recuperar a umidade do solo. João Pedro e eu vamos conversar com a Laura Rezende. Ela é analista da Agrifato Consultoria. A partir de agora, você é nosso convidado para participar também, acompanhando essa entrevista, que tem como assunto o mercado do boi gordo em 2023. E todo mundo falando que o ciclo da pecuária está terminando, né? Muita gente tem essa avaliação, acho que é unânime, né, João? Que o ciclo da pecuária está acabando, quase que unânime. Fala-se que muito que esse abate fêmea que houveram, especialmente em 2023, vai refletir nos próximos anos na redução da oferta de bezerro e, consequentemente, aquele ciclo de baixa volta a ter uma expectativa de melhoria dos preços, né? Então, terminando o ciclo atual, já começa o próximo ciclo com novos preços, uma dinâmica diferente. Esse é mais ou menos o assunto. A partir de agora, a Laura Rezende, que é analista da Agrifato, ela está em Uberlândia e gentilmente vai conversar conosco aqui no Mais Pecuária. Laura, muito boa noite. Falando do ciclo pecuário, na avaliação de vocês da Agrifato, o ciclo está terminando e quando é que começa o próximo ciclo? Boa noite, Saidan. Boa noite, João Pedro. É um prazer o convite mais uma vez. Bom, na nossa visão, o mercado ainda tem um pouquinho que caminhar para que realmente a gente veja o ciclo virando, tá, para a fase de alta. Bom, alguns pontos principais aí, né, que nos fazem acreditar nisso, tá? O principal ponto em relação ao abate de fêmeas. A gente ainda acredita que o abate de fêmeas vai ser grandioso ano que vem, tá? Por 3 motivos que nos fazem crer nisso. Primeiro motivo, nunca em nenhum ano de ciclo pecuário nós tivemos apenas um ano de descarte de fêmeas, foram pelo menos 2. Segundo motivo, as margens da cria ainda não estão interessantes a ponto de fazer com que o pecuarista realmente decida por manter aquela fêmea no plantel e reinvestir na atividade. E o terceiro ponto, pela simples necessidade do pecuarista em realmente, né, do criador em realmente fazer uma nova fonte de receita, que seria através da venda dessa fêmea, né? Então, aquele bezerro que já chegou a valer aí R$ 3.800, agora vale R$ 1.800, né? Então, um valor bem mais abaixo de mercado. O faturamento, a receita desse criador caiu bastante, ele precisa encontrar uma nova via de produzir essa receita, porque ele simplesmente tem compra para pagar. Então, esses 3 principais motivos que nos fazem a crer que os abates de fêmea de 2024 ainda estarão em níveis acelerados aí. E, além disso, falando em ciclo pecuário, né, o que nos dita que o ciclo pecuário está na fase de baixa ou na fase de alta? Abate de fêmeas, né, e disponibilidade de animais ofertados de uma forma geral. Então, oferta de animais para o mercado. E aí que entra o outro ponto que nos faz acreditar que o 2024 ainda vai ser um ano de fase de baixa, tá? Não tão brusco quanto foi esse ano, mas ainda assim um ano de fase de baixa, que é em relação à colheita, digamos assim, daqueles animais que foram, né, daquela sementinha da pecuária que foi plantada lá em 2021 na retenção recorde de fêmeas. Em 2021, nós tivemos uma retenção recorde de fêmeas, né, nunca vista na história da pecuária brasileira. E eu falo aqui com os nossos clientes, né, que a semente da pecuária, enquanto a semente do grão, ela demora ali 100 dias, 120 dias para ser colhida, da pecuária demora, na média, ali 3 anos, né? Então, a sementinha que foi plantada lá em 2021, através dessa retenção de fêmeas, ela vai ser colhida agora em 2023, 2024, se for para a gente criar esse raciocínio, né, de 9 meses de gestação, mais o tempo de desmama e recria e engorda desse animal, pelo menos ali 3 anos, daria ali justamente 23, 24. Né? Então, a gente ainda acredita que primeiro tem que ser enxugado esse excedente produtivo que nós criamos lá na fase de alta, para aí sim nós virarmos para a fase de baixa.
Ô Laura, eu vi hoje um relatório especial da Agrifato sobre a pecuária e nesse relatório vocês projetam que o preço máximo do boi gordo no próximo ciclo, vocês acreditam que ele seja de 48 meses? Vamos admitir agora, terminando este ciclo de baixa e o ano que vem começando o ciclo que teoricamente seria de alta. Então, no próximo ciclo, o valor máximo do boi gordo seria atingido em fevereiro de 2027, na casa de R$ 388 arroba, mas o boi, segundo esse relatório, tem potencial para chegar até R$ 430 arroba nesse pico do próximo ciclo. Como é que é feita essa estimativa? Perfeito, exatamente. O relatório que a gente já lançou há algum tempo e nós reatualizamos, né? É óbvio que ninguém tem uma bola de cristal, então seria muita presunção nossa falarmos que nós sabemos quanto vai ser realmente o preço do boi, né, mês a mês. Aquilo ali é uma estimativa. Como que nós fizemos essa estimativa? Olhando para o passado, né? A análise de mercado ela é feita basicamente a gente olhando para o passado que historicamente já ocorreu, analisando o momento presente e assim tentamos prever um futuro, né? Então, olhando o que aconteceu nos ciclos anteriores, nós encontramos uma média de tempo, tá? Seriam aí 42 meses, dando justamente em fevereiro 27, depois de ter batido a mínima até atingir a máxima. Então, a nossa estimativa é que em 42 meses, em média, tá? O que a história nos diz aqui, em média, e depois de 42 meses que atingiu-se a mínima de preços, nós teríamos a máxima de preços. Em um cenário mais positivo ou negativo, isso seria antes ou depois, né? Então, no cenário mais positivo, ou seja, antecipando esse tempo, nós já teríamos o preço máximo sendo atingido aí em meados de maio de 2026. E aí, falando em preços, né? A gente fez esse mesmo raciocínio, né? O quanto depois que atingiu a mínima para atingirmos a máxima novamente, quanto o mercado evoluiu em termos reais, né? E nós observamos que o mercado costuma crescer em média, valor aí, preço de venda da arroba, 59%, tá? Então, assim que nós chegamos nesse valor, é claro que isso vai sendo ajustado, nós vamos sempre publicar aí nas nossas redes, né, nas nossas plataformas, esse relatório ajustado para as realidades e para os fundamentos do momento. Alguns pontos que influenciam bastante e que nós vamos monitorar, aqui nós temos que monitorar rotineiramente, é exatamente isso que nós estamos falando em relação ao abate de fêmeas, né? Então, quanto mais intenso for o abate de fêmeas, mais dolorosa vai ser aquela fase de baixa, né? Porque aí nós vamos ter uma oferta maior e aí os preços provavelmente cedendo ainda mais. Porém, o ciclo ele tende a se encurtar, né? Então, quanto mais aceleradas essas fêmeas forem abatidas, mais rápido o bezerro falta e mais rápido também o boi vai faltar lá na frente. Pois é, João Pedro, potencial para chegar até R$ 430 arroba, né? Laura, quando vocês fazem essas análises, você considera hoje a questão do crescimento significativo das exportações de carne do Brasil? Se nós olharmos esse último ciclo, o pico aconteceu quando a China entrou no mercado precisando de carne e estava com problema de peste suína africana e ela criou a figura do boi China do boi China. Então a gente costuma falar aqui que é A, C e DC, antes da China e depois da China. Então, quando você vê o Brasil, por questões sanitárias, abriu o mercado, a China começou a comprar de forma significativa nossa, em um volume muito grande, essa questão das exportações, elas não estão mudando um pouco esses protocolos, essas avaliações em termos de ciclo? Com certeza, elas têm mudado bastante porque é uma via de escoamento a mais que nós temos, né? Hoje, em média, 70% da nossa carne é direcionada para o mercado doméstico, 30% direcionado para exportação, e a China é a nossa maior consumidora. De tudo que é exportado, aproximadamente 60% vai para a China, dando aí uma correspondência da China em relação à produção de carne bovina brasileira de 17%. Então, tudo que a gente produz, 17% vai só para o mercado chinês. Então, é uma grande relevância. Nós falando aí um pouquinho das exportações, né? 2023 ele vai se encerrar provavelmente com o segundo melhor ano da história em relação às exportações, uma queda de aproximadamente 1%. Em relação ao que nós tivemos lá em 2022, que foi o ano recorde, né?
E vale lembrar aqui que nós ficamos aí basicamente 3 meses, né, com a China ausente do mercado, pelo aquele caso lá de vaca louca atípica, né, que nós tivemos em fevereiro desse ano. Então, aquilo deu uma baqueada, né, nas exportações. Possivelmente nós teríamos um ano recorde agora em 2023, se não fosse aquele caso. Isso é um fator muito relevante porque, além de ser uma outra via de escoamento, ou seja, dá para enxugar esse excedente de oferta mais rápido do mercado, né, e começar a acelerar aí, tem uma consolidação, nós observamos também com esses números, uma consolidação do Brasil a nível global de fornecimento de carne. O Brasil é um país muito relevante no fornecimento de carne, não só bovina, né, mas de suína e de frango também. E cada dia que passa ele se consolida mais em termos de segurança sanitária, né, em termos de preço e volume principalmente, tá? Esse ano foi um ano muito bom para as exportações. Ele foi excelente em volume, foi muito bom em volume, só não foi tão bom em preço. Nós tivemos em média, por exemplo, em novembro, com os preços 20% abaixo do que nós tivemos no mesmo mês do ano passado. Isso porque a China tem balizado bastante os preços aí para baixo, né? A gente sabe que a China está passando aí por uma situação econômica não tão agradável lá na reabertura econômica, né? Na reabertura pós-Covid. Isso acabou impactando aqui, né? Além disso, a gente vê uma carne bovina em queda na China, uma carne suína em queda na China, carne bovina perdendo para a relação de troca em território chinês, tá? Então, enquanto você compra 1 quilo de carne bovina na China, você conseguiria comprar 3 quilos de carne suína. Então, a carne bovina na China está bem pouco competitiva atualmente e isso tem refletido nos preços. Além disso, a Austrália, que também é um grande fornecedor global aí de carne bovina, né, que inclusive ganha da gente logisticamente, né, por ter uma proximidade maior com a China, a Austrália tem hoje preços mais baixos do que os brasileiros. Então, se a gente for fazer uma baliza, hoje os preços da arroba australiana está, em média, $10 abaixo da arroba brasileira, $10 mais barato. Enquanto no mesmo período do ano passado, a arroba brasileira estava $20 mais barata do que a australiana. Então, todo esse contexto nos faz aí acreditar, né, e isso, os dados nos mostram também que, apesar de a gente estar se consolidando bastante em volume, os preços ainda estão deixando a desejar. Laura, ainda com relação à projeção do preço máximo do boi, o relatório de vocês fala em R$388 arroba, com potencial de chegar até R$430 por arroba em fevereiro de 2027. Com relação ao preço do bezerro, vocês projetam nessa mesma avaliação cerca de R$20 o quilo do bezerro também em fevereiro de 2027. Esse é o potencial da cria daqui a alguns anos? Exatamente, Zaidan. Essa é a nossa estimativa, né? Podendo aí oscilar R$3 para cima ou R$1, R$2 para baixo, né? Falando no histórico, o que acontece no melhor cenário e no pior cenário, mas falando em média, o que costuma acontecer no cenário mais realista, digamos assim, seria um bezerro na casa de R$20 o quilo. Hoje, se a gente trazer para os preços de hoje, a gente está vendo um bezerro de R$11 o quilo em média, né? Segundo o indicador ICPE, que referencia o estado do Mato Grosso do Sul. Então, a nossa projeção é que essa valorização ela ocorra não só para boi, né, mas até de antemão para o bezerro. A gente sabe que o bezerro ele antecipa o movimento do boi, porque primeiro, antes de faltar boi, tem que faltar bezerro. Inclusive, a nossa expectativa é de que a partir do segundo semestre de 2024 a gente já veja o bezerro caminhando para uma fase de alta do ciclo. Então, fica aí o alerta para os pecuaristas, né, que estão nos ouvindo, que quem quer comprar bezerro barato, a última chamada possivelmente vai ser no primeiro semestre do ano que vem, tá? Aí em concordância também com a época de safra do bezerro, né? Então, a gente acredita que a partir do segundo semestre a gente já vai caminhar para uma virada de ciclo do bezerro, o bezerro passando por uma valorização, tá? E isso faz muito sentido quando a gente olha os abates de fêmea nesse ano que estão extremamente elevados, né? Em março nós tivemos as fêmeas participando em média de 49% do total abatido, então níveis históricos, né? Essa fêmea que foi abatida, né? Que não foi para a cria, sim, foi para o gancho lá no primeiro trimestre e continuou assim durante todo o ano, né? Com níveis altos aí, ela vai fazer falta, o produto dela já vai fazer falta a partir do segundo semestre do ano que vem, passando também no tempo de gestação, mas no tempo de desmame, né? A gente acredita que quem quer comprar ainda bezerro barato vão ficar atentos às oportunidades que possivelmente aí primeiro semestre de 2024 vai ser
a finaleira aí de bezerro a preços mais baixos. Ô, João Pedro, então você fala para os seus... Pois não, então, ia brincar com o João Pedro aqui, dizendo que ele tem que falar com os seus bezerros para não crescerem tanto agora, para esperar o segundo semestre do ano que vem. Laura, quando se fala hoje no mercado de carne do mundo inteiro, fala-se muito a questão da pegada de carbono. Hoje o maior consumidor, o maior cliente é a China, que por coincidência é o maior poluidor do planeta. O chinês não vai ter algum momento que ele vai verificar que a carne brasileira é uma carne que tem a menor pegada de carbono, ou seja, comparada com a australiana, não sei, mas com os demais países, com os Estados Unidos e outros, nós usamos o capim, o pasto, para 90% do tempo do gado em cima de capim. A reta final é que ele vai para o coxo. Será que o Brasil não falta uma posição mais agressiva no mercado internacional, mostrando que essa pegada de carbono, e aí também vem a questão da integração, lavoura pecuária, uma série de outras ações, de outros modelos de produção que geram uma pegada de carbono muito menor que os concorrentes nossos. Só que, ao passo que no Brasil, lá fora, só se fala que a carne, que o boi está desmatando a Amazônia. João Pedro, perfeita a sua colocação, inclusive eu vejo que a gente tem que mudar o nosso posicionamento, né? E a gente, na verdade, já tem melhorado um pouco esse posicionamento a nível global e nós pararmos de nos posicionarmos como se a gente fosse pecadores, né? Como se nós fôssemos vilões, enquanto o nosso cenário é bem diferente, né? Nós somos um dos países aí que mais preservam no globo, então a gente realmente produz uma pecuária, não só uma pecuária, né? Mas em outros níveis ambientais também, muito relevantes, e a gente pode se vender de uma forma melhor para o restante do mundo, né? O que eu tenho observado, tá? E aí fica até um alerta para os pecuaristas, de nós não deixarmos, né, que isso aconteça, que realmente isso seja vendido no sentido de seja valorizado, que eu tenho visto que está vindo muito por parte da indústria como uma obrigatoriedade. Então, a sua obrigação vai ser ter todas as questões ambientais bem vistas, pegada de carbono neutro e etc., né? Caso você não tenha isso tudo ajustado, você vai ser penalizado e não bonificado, né? Que realmente é um efeito em cascata, né? Eles estão sofrendo essa pressão, principalmente do mercado europeu, de questões ambientais, e a pecuária dita aí como a grande vilã, né? Salvo grave engano, né? Uma forma bem leiga, né? Que as pessoas pensam, mas é o que grande parte da população pensa. Então eu acredito que a gente tem que se posicionar como uma forma mais firme de mostrar realmente a pecuária brasileira como ela é uma pecuária ambiental, que é uma pecuária saudável, que a carne bovina ela é saudável sim, né? E não deixar com que os leigos ou que a pressão internacional se posicione em cima de nós, aí, fazendo com que a gente esteja errado enquanto a gente está com o produto de ouro na mão. Laura, o próximo ciclo, o que vai ser, em termos de planejamento, pecuarista que vai fazer seu planejamento, o que será? Será bom para vender, para comprar gado magro e aumentar o rebanho? Bom, Zaidan, agora, como eu falei para vocês, é um momento para quem quer se planejar para o próximo ciclo, né? O momento de planejar não é na fase de baixa. Na verdade, na fase de alta, perdão, o momento de se planejar é na fase de baixa, né? A hora de você plantar é agora, né? A gente sempre, inclusive o pessoal da minha família, quando a gente fala, né? Nunca ouviram nada ficar só ruim, nem nada ficar só bom. Então, não só a pecuária, mas grãos, enfim, tudo tem seus ciclos, né? Para o próximo ciclo aí, que vai virar para a fase de alta, né? A nossa projeção é de que isso ocorra em média 3 anos, tá? Daqui, na verdade, menos, 2 anos e pouco 3 anos, esse pecuarista aproveitar este momento para aumentar o seu pulmão produtivo, comprar bezerro barato, comprar matriz que hoje está sendo vendida a preço de banana e repor aí seu estoque, né, para que ele consiga realmente ter um potencial produtivo bem maior para ser comercializado lá quando o boi virar para a fase de alta. Eu sei que é muito fácil a gente vir aqui e falar isso, né, enquanto o cenário da pecuária nacional está totalmente diferente, né? A gente vê, em grande parte, como vocês estavam comentando, uma situação climática, principalmente, muito difícil, muito desafiadora, mas para quem consegue fazer esse planejamento e tomar essas atitudes de investir agora, na época que está todo mundo desinvestindo, o melhor a ser feito, o melhor a ser tomado, né? E para quem não consegue tomar essas atitudes de acelerar a compra,
e repor, né, e aumentar o seu estoque agora para ser vendido lá na fase de alta, a nossa recomendação é trabalhar com as proteções de preço, né? A Bolsa ofereceu aí recentemente para nós preços aí para maio perto dos 250, inclusive está passando 251. Hoje os mesmos preços da Bolsa já estão em 240, então uma queda de R$10 por arroba, né? Então, trabalhar em ano de fase de baixa, gente, é segurança, né? Trabalhar com o máximo de ferramentas de proteção que se pode ser realizadas, né? E aí, na próxima fase de alta, quando tiver capitalizado, quando tiver com o bolso cheio, conseguindo se programar de uma forma mais tranquila, aí sim olhar para acelerar as vendas e fazer capital para repor novamente seu estoque na fase de baixa, que vai naturalmente acontecer como sempre aconteceu na história da pecuária brasileira. Laura, você falou muito bem a respeito da questão de proteção de preço. Eu acho que o pecuarista usa praticamente, na sua grande maioria, o uso de mercado a termo. A hora que o frigorífico ele dá uma puxadinha no preço e melhora, recupera um pouquinho do preço da arroba, há um fluxo muito grande de produtores, de pecuaristas vendendo animais a mercado a termo. Será que não seria um momento ele repensar isso, de não só procurar outras alternativas sem ser mercado a termo, porque na realidade ele está dando a arma para o frigorífico. Depois o frigorífico faz uma escala e a partir daí ele começa a derrubar o preço novamente. Se olhar as oscilações de preço, a gente vê bem claramente, vem caindo, ele dá uma melhoradinha no preço, melhora e depois volta a cair, porque aí ele fala, não, estou com escala para 20, para 25 dias, vou comprar só para daqui 30 dias, e derruba o preço. Será que não era o momento dele parar e pensar e procurar outros meios de proteção de preço? João Pedro, isso é uma situação delicada aqui para a gente, porque quando a gente vê o termo, inclusive vários clientes nossos que realizam o termo, e eu particularmente acho uma ferramenta interessante olhando do ponto de vista do pecuarista, porque muitos ainda não têm acesso ao conhecimento de operações de bolsa, por exemplo, né? A gente luta aqui enquanto empresa para disseminar cada vez mais esse conhecimento, mas a gente sabe que a nível geral, poucos pecuaristas ainda têm acesso a isso, muitos acham complicado, muitos acham um mercado que é fora, né, da nossa rotina e do agro, né? A gente já fala um pouquinho de mercado financeiro, então o termo ele serve muito bem como uma ferramenta para esses pecuaristas que não têm o conhecimento desse mercado de bolsa. Mas para aqueles que têm como procurar, e hoje a gente tem conhecimento disseminado aí na internet, né, em redes sociais, o que facilita muito aí esse processo de aprendizado, com certeza é uma ferramenta que não pode ser deixada de mão. Esses dias clientes nossos aqui fecharam puts, que é a garantia de preço mínimo de 240 em São Paulo, que é R$5 abaixo do preço que está hoje, pagando aí R$2,50. Então, hoje essa put você já não consegue comprar nem a R$4, tá? Então, é uma segurança e, inclusive, para pecuaristas com perfil mais conservador, talvez faça muito mais sentido do que a utilização de um termo. Então, eu concordo perfeitamente, o pecuarista tem sim que olhar para essas outras ferramentas, né? A gente sabe que as escalas alongadas ao conforto da indústria têm um impacto nos preços, né? É difícil a gente falar que o termo que é o responsável por esse impacto, mas a gente consegue correlacionar nitidamente o alongamento das escalas com uma pressão baixista nos preços. Então, quanto mais o pecuarista tomar conhecimento dessas ferramentas e olhar para esse novo mercado, melhor vai ser, né? Quanto mais ferramentas, né? Quanto mais ferramenta ali à disposição do pecuarista, melhor é para ele.